Pronto, agora tá gravando. Tá. Não sei se o Yuri quer falar alguma coisa. Pode Não? começar, Alexandre. Pode mandar bala aí. Tá bom então. Beleza. Tá, então, obrigado aí pelo convite. Então, eu vou falar sobre partições de Markov, tá? Então, é, então, é, então partição de Markov é um objeto que permite o uso da chamada dinâmica simbólica, tá? Para estudar, né? Para o estudo do sistema dinâmico. E aí, bom, então dinâmica simbólica, né? Então, essencialmente é o que o, o Bruno estava falando, né? Ou seja, né, a teoria de shifts, né? Ou subshifts tipo finito. Desculpa aí minha letra aqui, tá, mas enfim. Tá? Então, e você usando, né? Então, resultados que você sabe de shifts, né? Então você quer trazer, né? Essas, sei lá, propriedades dinâmicas topológicas e ergóticas, né? Para a dinâmica usual, tá? Até onde eu sei, pelo menos que o Bowen fala, né? Ah, sim, eu vou seguir alguma parte, eu vou seguir o livro do Bowen, aquele que o Bruno usou da outra vez. Então, até onde ele fala assim, né? Parece que o primeiro a usar esse tipo de técnica foi o Hadamard, tá? Para certos fluxos geodésicos, né? Bom, e aí, né? E aí, talvez a primeira, primeiro contato que o pessoal de dinâmica tem, né? Talvez pela ferradura de e-mail, tá? Então, a parte um, né? Então, a ferradura de e-mail. Opa. Então, né? Então, bom, muita gente já viu, né? Então, vou só lembrar. Então, você pega um quadrado, né? E aí você faz, né, uma contração nesse quadrado por uma taxa mu menor do que um, por exemplo. Você faz uma expansão, né, na direção vertical por uma taxa lambda, por exemplo. Tá? E você faz né, você faz uma dobra e coloca a imagem, é, coloca a imagem dessa maneira, tá? E aqui vamos supor, bom, o desenho obviamente está ruim, mas suponha que no desenho é linear, tá? Então, são retângulos de verdade, tá? E aí, então, a ferradura de meio, né, no caso, então seria, né, o invariante maximal, né, é, desse quadrado, ou seja, o conjunto de órbitas, né, que permanecem sempre no quadrado, tá? Bom, aí, por exemplo, então se você quer saber, né, como é que é o segundo iterado, então você aplica novamente, né, a dinâmica, e aí você vê, por exemplo, que se você aplica duas vezes, né, você vai ver então, bom, você vai pegar de novo, né? Você vai pegar essa ferradura, vai contrair, vai esticar ela e vai dobrar e colocar de novo, né? Então você ficaria assim com o comecinho da ferradura aqui, né? Seria, né, seria correspondente a essas duas perninhas aqui. E aí elas vêm, né? É, bom, meu desenho está completamente ruim, mas tudo bem. Nossa. Bom, peraí. Deixa eu. Então ela vem assim. Acho que dá para ver mais ou menos.
tá? E aí o que acontece então é que aparece então agora, né? Então aparecem quatro. Isso aqui são retângulos, tá? Não parece, mas quatro retângulos, né? Onde dois, né? Dois desses retângulos estão contidos no retângulo aqui da esquerda e os outros dois da direita estão no retângulo da direita do primeiro iterado, tá? Então, essencialmente quando você está olhando, né? Então, quando você olha dois iterados, o que você tem, então, né? São, são quatro, né? Quatro faixinhas. Então, são os pontos, né? São quatro iterados, são dois iterados, né, para frente. E aí, se você olha, né, como é que é a inversa é uma coisa mais ou menos assim, é parecida. Agora você vai contrair, né, na direção vertical e vai expandir na direção horizontal. Então seria uma coisa mais ou menos assim, seria uma ferradura só deitada. Tá? E aí, de novo, né, se você itera para trás duas vezes, então agora né, você teria então quatro faixinhas, quatro faixinhas horizontais. E aí, por exemplo, então o conjunto de pontos, né, que permanecem por dois iterados no quadrado, né, para frente e para trás, a interseção desses dois caras, né, então seria então esses 16 quadradinhos aqui. E aí você pode fazer isso por indução, né? E aí você vê então se você quer três iterados, né, então você teria então é, três iterados para frente, né, daria então oito oito faixinhas, né? E para trás também. Então, no final das contas, o que você vai ver, né, que você tá o invariante maximal, né, ele é um produto, né, de dois conjuntos de Cantor, né, um conjunto de Cantor na horizontal e na vertical, tá? Então, essa seria a estrutura topológica do invariante maximal. Bom, mas aí o que acontece, né? Então o que que o Ismail faz, né? Ele, ele diz assim, ele diz, olha, o fato de você ter, né, esses dois retângulos aqui, A e B, né, então são os retângulos, né? Então ele permite, né, codificar então a dinâmica, né, da seguinte maneira, né, lembra que eu falei que esses retângulos verdinhos, né, eles estão dentro de A e B. Da mesma coisa, da mesma maneira, né, esse conjunto de Cantor, quer dizer, esse produto de esses 16 quadradinhos aqui, né, também estão dentro, né, da união, né, dos retângulos A e B. Então o que que o Ismail faz? Então o Ismail diz assim, bom, usando esses retângulos A e B, né, eu posso codificar a dinâmica da seguinte maneira. Então vou fazer uma função i, tá, que vai de lambda no espaço sigma 2, né, que é o espaço de dois símbolos, tá, com a seguinte propriedade. Então eu pego um x, né, e aí, então, então por exemplo, então então i de x vai ser uma sequência e o primeiro elemento da sequência eu vou dizer, bom, ele tem que, de novo, né, ele tem que estar, né, o x, né, ele tem que estar ou em A ou em B, eles são disjuntos, isso é interessante, né, que eles são disjuntos, então só tem um jeito, né, de eu codificar, ou seja, eu vou dizer que ele é zero se x está em A e um se x está em B. Tá? Então esse é o primeiro termo da sequência. Ah, tá, para aparecer. Tá? E, bom, e aí, de novo, né, então como ele está no invariante maximal, né, f de x, né, também está no quadrado, portanto ele tem que estar em algum desses dois retângulos, né, então vai ser zero se f de x está em A, um se f de x está em B, tá? Né, e também, né, o f menos um de x, né, por definição também tá em A ou B, né? Então o termo menos um da sequência vai ser zero, né, se f menos um de x está em A, um se f menos um de x está em B,
certo? Bom, e aí pronto, né? Então aí você já vê como é que você vai definir essa sequência. Então, né, o enésimo elemento da sequência vai ser zero se o enésimo iterado do ponto está em A, ou um se o enésimo iterado do ponto está em B. Tá? Então, se define essa função. Então, essa função se chama ela de itinerário. Tá? Tá? E aí, né? E aí o que você vê rapidamente é o seguinte, né? Então, por exemplo, né? Então imagina que você gostaria de saber quem é I de f de x, né? Então quem seria o zeroésimo elemento da sequência, né? Bom, por definição, o zeroésimo elemento da sequência, né, é onde o f de x está. Ele é zero se o f de x está em A, ou, né, ou 1 se ele está em B. Bom, mas isso está respondido, né? Ou seja, o zeroésimo elemento do f de x, né, é exatamente né, esse símbolo aqui que aparece, né? Né? O, o elemento menos um dele, né, seria o quê? Seria onde f no menos um de f de x está. Ou seja, onde o próprio x está. Então, o elemento menos um seria esse cara aqui, e por aí vai. Ou seja, né, é, o que a gente vê é que essa função itinerário aplicada, né, no f de x nada mais é do que você pegar a sequência do itinerário de x e shiftar ela. Então, isso aqui aparece uma conjugação, tá? Né? Bom, e aí usando, né, aquela métrica que o Bruno introduziu, né? Então, essa função itinerária ela vai ser um homeomorfismo, e aqui também a gente está usando fortemente o seguinte, tá? Que os retângulos A e B são disjuntos. Então, isso vai ser importante depois no final, tá? Então, uma conjugação topológica, tá? E, portanto, daí você tira, né, que então, corolário dessa construção, né? Uma vez que você sabe o que acontece no shift, no full shift, né? É que a ferradura, né, ela é, por exemplo, é topologicamente mixing, né? Tem órbitas periódicas densas, né? Tá? E por aí vai, né? Então você pode tirar um monte de conclusões aí sobre a ferradura, tá? Então, então esse foi o jeito, né, que o Ismail, né, introduziu, né, introduz, né, dinâmica simbólica, né, via essa construçãozinha do itinerário, tá? Só que lembrando que aqui, né, o A e B aqui são disjuntos, tá? E, bom, em particular o lambda é o conjunto de campo, né? Tá? Talvez, não sei se alguém tem alguma pergunta, um comentário. Bom, imagino que também todo mundo já viu, né? Não sei, tá? Bom, aí você pode se perguntar, né? Então, bom, e dá para fazer alguma coisa desse tipo, né? Quando não é um cantor, por exemplo, quando é a variedade toda, né? Tá, então, em seguida, né? Então, a gente tem, então, parte 2, né? Então, tem a construção, né? Uma construção semelhante para automorfismos do Toro, tá? Foi feito por Adler e Weiss, tá? Então, o que que a gente vai pegar? Então, vou pegar uma nosa linear, tá? Então, dessa vez eu vou pegar, então, A como sendo 0, opa, 1, 0, tá? Então, né, isso aqui tem matrizes, tem coeficientes inteiros, né? O determinante é -1, tá? Então, induz, né? Então, ele induz uma aplicação, vou chamar de f de A, no toro T2. Então, isso dá um anósofo linear, tá? Bom, e aí, bom, em particular, né? Em particular você pode ver o seguinte. Então ele tem autovalores. Pode calcular, né? Então tem autovalores. Bom, tem autovalor instável, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2, tá? Então ele é maior que 1.
tem outro valor estável, que é 1 menos raiz de 5 sobre 2. Ele é negativo, tá? Mas em módulo ele é menor do que 1, então ele é estável, mas é negativo. Tá? Então vamos lembrar isso aqui, tá? Então, de fato, né, é uma anosa, tá? E aí você pode olhar, então, você pode olhar também, né, então, os autovetores associados, né? Então, tenho, você calcula, então tenho VU, por exemplo, ele pode ser 1 menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, tá? E o VS, né, o autovalor estável, autovetor, desculpa, estável, é 1 menos 1 menos raiz de 5 sobre 2, tá? E aí a observação, tá? A observação, então, né, é que, se você olha, né, essas duas retas aqui geradas por esses vetores, né, têm inclinação irracional, tá? Então, tá bom? Então tem uma coisa mais ou menos assim. É, sei lá. Então, tá aqui, né, tá aqui o eixo X e o eixo Y. Então são umas coisas mais ou menos assim. Então, esse aqui vai ser, né, o espaço gerado pelo espaço instável. Isso aqui, alguma coisa assim, vai ser o espaço estável. Tá? Vai ter uma inclinaçãozinha irracional. Tá bom? E, bom, aí, né, bom, também você pode ver também que essa dinâmica linear aqui, né, tem infinitos pontos periódicos, né, densos, mixing, tá? Você pode ver tudo isso. Mas aí a pergunta é se você pode meio que tentar achar, né, retângulos, né, que codificam a dinâmica, tá? E aí, então, a construção é a seguinte: a construção você faz uma coisa assim. Então, primeiro, desculpa. Primeiro, vamos olhar no R2, tá? Vamos fazer aqui uma malhazinha aqui. Então aqui está o zero. E aí vamos traçar aqui, sei lá. Aqui, aqui. Então aqui, por exemplo, aqui é o 1, 1, tá? Traçar aqui os domínios fundamentais aqui, tá bom? E aí, então, a construção é mais ou menos o seguinte, olha só. Então, é, primeiro, a gente vai traçar uma reta instável a partir do zero. Então é uma coisa assim, sei lá, tá? E aí a gente vai pegar agora, né, retas estáveis, tá? A partir né, dos pontos inteiros, coeficientes inteiros, né? Então, por exemplo, a partir daqui do 0, 1, então eu traço uma reta estável. Finge que é uma reta, tá? Pronto, acho uma coisa assim. Até você chegar nessa reta vermelha, tá? Aí você vai ter um pontinho aqui que é A, esse pontinho aqui vamos chamar de A, tá? Mesma coisa, né? Eu posso fazer isso pelo ponto 1, 0. Então, peraí. Então, tá? Então aqui eu vou ter um ponto B, tá? Só que se você fizer isso, né, e eu fizer as continhas, você vai observar o seguinte, que o B, na verdade, é o F de A, tá? Então você pode ver isso, tá? A mesma coisa, né? Você pode fazer a partir do ponto 1, então faça uma reta estável, amarelinha, tá? Aí você vai achar aqui esse ponto C, tá? E só que repara, né, esse ponto C aqui, né, lembra, né? No toro, ele equivale a um ponto aqui, ó, né? Tá na mesma altura aqui do C, né? Então C está aqui, tá? E portanto, né, a reta, na verdade, a reta instável, ela continua aqui assim, né? Você teleporta para cá no toro, tá? Né? E aí você observa o seguinte, que você então meio que tem um retângulo, olha só. Vamos ver se dá para ver aqui, ó. Essa parte aqui toda.
é, essa parte aqui, ó. Essa aqui, 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 junto com essa daqui, ó. Tá? Então, essa aqui seria R1. Né? Mas lembra, mas essa parte daqui tá aqui desse lado, então isso aqui é o R1. Isso aqui seria um retângulo, não sei se dá para ver. De fato, né? Por exemplo, se você continua essa construção para cá, né, por exemplo, né, ponto, talvez, ó, não sei, ó, para cá, né? Você continua uma coisa assim. Essa parte aqui, a amarelinha de cima, é a parte que está embaixo, né? E da mesma maneira, é, esse, esse outro carinha aqui, junto com esse cara, também é um retângulo. Dá para ver? Tá todo mundo entendendo, mais ou menos? Bom, tá muito esquisito. Bom, qualquer coisa, pergunta aí. Ah, tá ótimo. Tá? Pois é. Bom, tá ótimo, beleza. Então, né, como eu falei, né? Então, esse B, né, é o F de A. Você também pode ver também o seguinte, que o C, tá? Aquele C é o F de B, tá? E o F de C, se você ver, o F de C vai ser um carinha que tá por aqui, ó. Pô, esse pontinho aqui que eu tô desenhando aqui, tá? É o F de C, tá? Bom, então tá. Então você tem aí, né, dois retângulos, né, que estão cobrindo, né, que estão cobrindo o toro. Então vamos lá. Então tem então agora, né, o toro, né, é a união desses dois retângulos, tá? E a observação, né, é que então agora dessa vez esses retângulos não são disjuntos, né, mas eles só são colados pelo bordo, ou seja, o interior são disjuntos, interiores são disjuntos, tá? Então tem essas duas propriedades. Agora vamos olhar então, né, como é que seria a interação desses retângulos, tá? Então, fiz um desenho aqui, peraí, cadê? Vou pegar aqui meu desenho aqui. Então, vou fazer o desenho de novo. Então era uma coisa assim, né? É, colocar aqui esse cara aqui, esse outro aqui assim. Então era uma coisa assim, né? Assim, 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 né? Aí vem pra cá. Aí lembrando, né? Esse aqui era o A, esse aqui era o B, esse aqui era o C, tá? E aí também, né? Por exemplo, eu posso, é, bom, peraí. Como é que eu posso fazer aqui? Bom, vou repetir esse desenho aqui de cima, aqui para baixo. Então, por exemplo, então o que está aqui embaixo aqui, e assim, né, é o retângulo, é o que eu chamo de retângulo R1, né? Tá no plano, mas, né, era o R1. Então, como é que você pode tentar ver, né? Então lembra, aqui era o C, né? Tá? Então, lembra que eu falei que na direção estável, né, o alto valor ele é negativo, né? Então quer dizer que vai trocar de sinal as coisas. Então, coisas que estão aqui embaixo vão para cima. Então, o que vai acontecer com esse retângulo, né? Então, o A vai em B, o B vai em C, né? Então, por exemplo, então a imagem então desse, por exemplo, aqui, né? Aqui tá o F de A, que é o B, né? Que é o Bzinho, certo? Então, né, o retângulo, né? Ele vai ser contraído nessa direção, vai expandir nessa direção, tá? Então, e usando esses pontos A, B e C, né? Você pode ver que a imagem dele, né, vai ser uma coisa assim, né? Ops, uma coisa mais ou menos assim. Lembra, né? O B vai em C, tá? Então vai ser uma coisa mais ou menos assim.
Isso aqui vai ser o F de R1. Dá pra enxergar mais ou menos? Dá? Tá? E, né, e lembra, né, e o R2 é desse carinha aqui. Opa, desculpa. Ah, tá. Beleza. Tá. E o R2, né, é esse carinha aqui, certo? Esse aqui era o R2. E de novo, né, se você então, né, vê a interação desses caras, né, lembrando, né, lembra que na direção estável, né, você troca de sinal, né, porque o autovolante é negativo. Então o R2 meio que vai vir para cá, né? De novo usando o A, o B e o C. Então isso aqui seria F de R2, tá? Então, o que que a gente vê aqui é o seguinte, ó. A gente vê que o F de R1, ele cruza, tá? Tanto o R1 quanto o R2. Concorda? Eu vou explicar o que que é cruzar, mas, né? Eles estão meio que cruzando o R1 e R2, enquanto que o F de R2, né, ele só cruza o R1, tá? Então, em princípio, a gente só tem uma interseção, só que é mais do que isso, né? Ou seja, está dizendo o que que eu quero dizer com cruzar? Então, vou definir aqui, vou colocar onde é que tá, né? Então, então, cruzar é o seguinte, né? É a terceira propriedade que se eu pego um ponto que está no interior do R1 e a imagem está na verdade, bom, colocar, é, na verdade, tanto faz, vou colocar R, tá? R. E o F a imagem dele está no interior do retângulo RJ, né? Tanto I sendo 1, né, ou 2, tá? E J. Então, o que acontece, né? Quando eu olho a variedade instável, né, do ponto Z, né, intersectada com o retângulo RI, então vamos olhar o desenho aqui de novo, né? Então, por exemplo, né, se eu pego, sei lá, se eu pego o Z aqui, tá? E olho a variedade instável, que é simplesmente essa linha, né, instável, tá? Quando eu itero, né, sei lá, não sei muito bem, o F de Z tá aqui, né? Quando eu itero, né, a variedade instável cresce, certo? E cruzar significa que ele atravessa, né, os dois intervalos inteiramente. Ou seja, então, a variedade instável, né, contém, né, a variedade instável da imagem, tá, do retângulo RJ. Tá? Isso aqui significa cruzar, tá? Bom, e aí, de maneira análoga, né, então, pela inversa, né, a variedade estável vai cruzar também pela inversa, né, porque pela inversa a estável vai aumentar. Ou seja, se você quiser, né, quer dizer que a F, a variedade estável, vai estar contida na variedade estável da imagem. Tá? Então a gente encontrou dois, né, dois retângulos que cobrem o toro, têm interiores, né, disjuntos e tem essa propriedade de cruzar, tá? Que eu estou chamando aqui. Tá? Essas propriedades aí, oi, tem que ser maior que J. Não, 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 tanto faz. Tanto faz. Tá? É, então, essa propriedade de cruzar, tá? Essas três propriedades, tá? Então definem, né, o que é uma partição de Markov, tá? Então, depois eu vou definir de novo, talvez, mas tá, isso aqui é uma partição de Markov, tá? Essas propriedades. Ou seja, uma quantidade finita de retângulos, tá, que satisfaz essas propriedades, tá? Para uma dinâmica, então, define uma partição de Markov, tá? E aí a pergunta, né, então, o que que você faz, né, com essa partição de Markov, né? Então, o que acontece, né? Então você olha então para esses, né? Como observei aqui, né? Cruzar em particular, né, significa intersectar. Então, se você olha cada retângulo, a matriz de passagem, né, desses retângulos, então a matriz de passagem
coincide só por coincidência, tá? Mas é a mesma matriz, né? Essa matriz aqui, tá? Então, ou seja, ela é um, né? Ela é um, né? Lembra, né? É, o B e J, né? O B e J é um se o F do RI intersecta o RJ, tá? Aí você tem essa matriz de passagem, você tem então, né, um subshift, né? Como o Bruno falou, né? Então são as sequências SN, né? Admissíveis por essa matriz de passagem, certo? Tá? E aí, como é que você codifica, né? Então, na ferradura de Smeio, olha só, na ferradura de Smeio, cadê onde é que tá aqui? Eu codifiquei o itinerário, né? Falando o seguinte, eu peguei um ponto e olhei a sequência, né, gerada pelos iterados do ponto. Só que se você olhar a inversa disso, equivale mais ou menos, por exemplo, quem é a inversa, né? Imagina que você dá sequência. Então, se o primeiro elemento da sequência for A, né, for zero, né? Então quer dizer que o ponto está aqui. Se o elemento um, né, for zero também, quer dizer então que ele está aqui, né? E se o elemento o menos um, né, for zero também, digamos, né? Então quer dizer que ele tá aqui, pode ser, né? Nesse, nesse quadradinho, né? E aí então, né? E aí esses quadradinhos, né? Pela hiperbolicidade, né? O diâmetro vai tendendo a zero. Então, a interseção desses quadradinhos, né, que você vai tomando, né, vai dar um único ponto, que é o ponto X. Então, essa seria a inversa do itinerário. Tá? Então, você pode fazer a mesma coisa, tentar fazer a mesma coisa aqui. Então, a codificação, né, seria o seguinte. Né? Então, né, então, você vai pegar então uma sequência admissível que vai levar num ponto notório. Então, você vai pegar uma sequência e você vai fazer o seguinte. Então, de novo, né? Então, como eu falei, então você vai pegando esses quadradinhos cada vez menores, ou seja, então você vai pegar as pré-imagens, né? As pré-imagens, né? Dos interiores, né, dos retângulos gerados pela sequência, né, pelos né, é, é, pela dinâmica, né? Então você faz, por exemplo, de menos n até n, tá? Então isso vai dar um quadradinho, né, parecido com na ferradura, né? Tá? Então você pega o fecho, só para ser um negócio compacto. Então isso vai dar então uma sequência de caras, né, de compactos encaixados. E aí, então quando você intersecta, né, em n, então isso dá um ponto, tá? E isso então seria o candidato, né, a ser a conjugação, tá? Então isso de fato, né, pelo mesmo argumento, né, ele satisfaz na equação de conjugação. Só que tem um problema agora que é o seguinte, né? O problema é que os bordos, né, eles não são disjuntos. Então esse cara pode não ser injetivo, tá? Tem problemas aí, tá? Então isso aqui é uma semiconjugação, tá? Né? De fato, né, nem tem como ser, né, uma conjugação topológica porque o deltório é conexo e o shift não é, tá? Então, então, de novo, né? Você mantém uma semiconjugação, beleza? Então você pode, né? De novo, né? A partir do subshift, né? Você pode extrair propriedade, por exemplo, se o subshift é topologicamente mixing, esse cara também é bom. Você já sabia, mas você pode provar isso de novo e por aí vai. Tá? Então você pode fazer na dinâmica simbólica. Eu vou fazer isso mais ou menos no caso geral de novo, depois, tá? É, mas é só uma ideia, mais ou menos nesse caso, diferente da ferradura, né? Que pode ter problema nos bordos, tá? Se eles se intersectam. Então pode gerar só uma semiconjugação. Mas depois a gente vai ver que essa semiconjugação não tem muito problema, tá? Porque de fato ela vai ser. é, Porque assim, a iteração, né? A união da iteração dos bordos vai ser um conjunto magro. Então, na verdade, isso vai ser uma conjugação dentro do residual, né, do toro, tá? E bom, e aí isso é suficiente para garantir várias coisas, tá? Então, bom, então antes de continuar, que horas são mesmo? Ah, não, tá tudo. Então, antes de continuar, né? Alguma pergunta? Algum comentário?
Não? Tá bom. Então, é, vamos passar então agora pro terceiro tópico, né? Então, segundo o Bowen lá, né? Então, no caso geral, né? Então, parece que o primeiro, né, foi o Sinai, né? É possível reduzir isso no negócio do tempo represente topologicamente. T2? Reduzir. Como assim reduzir? Não entendi muito bem a pergunta. Eu não sei se é uma É, resposta, mas pelo que você tinha falado, você tem uma conjugação num residual, né? isso. Exato, ela é injetiva. Então, para muitos Ela- pontos você tem conjugação, o problema está nos pontos que ficam caindo nos bordas. Então, não sei isso. se tu É, responde. mas é que, por exemplo, quando você tem uma medida, né? Então você sempre pode conseguir. Bom, a gente vai mostrar que de fato essas partições existem de tamanho absolutamente pequeno. E meio que quando você tem uma medida, meio que você pode supor, né? Tem uns argumentos que permitem você supor que a medida do borda é zero, né? E aí isso é suficiente para levar argumentos ergódicos de um lado para o outro. Não sei se era bem isso que você está perguntando. Tá. Então, sim. Então, né, parece então, Sinai, né? Sinai foi o primeiro que achou essas partições, né? Para o Casanosov, tá? E o Bowen, né? Ele fez para sistema da axioma, tá? Então, é, então vamos lembrar aqui. Então, né? Então, o que que é o axioma A, né? Bom, lembrando, então F, né? Axioma A, né? C, né? Não errante, né? É o fecho dos periódicos e a hipérbole, certo? Tá. E aí, né? Então o teorema de decomposição espectral, né? Espectral, meio, implica, né, que o não errante, então, ele vai se dividir, né, em uma união disjunta finita de peças básicas, né? Ou seja, são conjuntos compactos, invariantes, transitivos e isolados, né? Então, são o que a gente chama de peças básicas, tá? Então vamos focar numa peça dessa, tá? Então, peraí, aqui, apagar, limpar. É, então vamos pegar a lambda, uma peça básica, e dizer que é isolado, né? É dizer que é isolado é que tem uma vizinhança isoladora. Então a vizinhança tal que, né, o lambda é o invariante maximal, tá, dessa vizinhança, né? Aí, né, então, aí, nos cursos de dinâmica hiperbólica, né, então a gente vê o seguinte, né, que isso é equivalente, né, então, se implica, de fato é equivalente, né, tá, a ter a chamada de estrutura de produto local, é o EPL, tá? Então significa o seguinte, significa que então, dado um epsilon, né, tem um delta bem pequenininho, tá? Tal, que se eu pego dois pontos, né, no conjunto, uma distância menor ou igual que delta, então o colchete deles, né? Então o que que é o colchete? Colchete é a interseção da variedade estável local, né, de tamanho epsilon, né, do x, com a variedade instável de tamanho epsilon do y, tá? Então, isso aqui então é um único ponto por transversalidade, tá? Um pontinho, e ele ainda mora em lambda, tá? Tá, então,
Então você tem essa estrutura de broto, ou seja, né, você pega um x, você pega um y, né, aí você passa aqui, né? Se eles estão muito próximos, então a variedade estável de x, né, acaba, acaba tendo uma interseção transversal, né, com a instável do y. E o mais importante é que esse ponto ainda mora no conjunto, tá? Então, com esse colchete, a gente pode então agora definir o nosso conceito de retângulo, né? Lembra que nos exemplos a gente pegava retângulos, retângulos mesmo. Mas agora a gente pode definir então o conceito de retângulo. É assim, então vou dizer então, né, tá? Definição. é, então, R, vamos lá, é um retângulo, tá? Tá? Se, bom, ele vai ter um diâmetro pequeno, né? Tá? Se quaisquer dois pontos que eu pegue dentro dele, o colchete também está dentro dele, tá? Então isso é um retângulo, tá? E eu vou dizer que ele é próprio, tá? Se ele é fechado, tá? E ele é o interior, ele é o fecho do interior dele. Onde esse interior aqui, a gente está olhando, a gente vai estar sempre olhando, tá? Na topologia relativa do conjunto, tá? Do conjunto da peça básica, tá bom? Tá bom? Então isso é o conceito de retângulo, tá? E bom, lembra, né? Lembra que eu tinha falado, eu tinha definido a variedade estável de um ponto num retângulo, naquele exemplo, como interseção, né? Então, mesma coisa que a gente vai fazer aqui, tá? Então, a variedade estável de x no retângulo vai ser a variedade estável epsilon de x no retângulo, a interseção do retângulo. A mesma coisa para instável. Aqui a observação é a seguinte, tá? Olha só, o epsilon está fixado. Tá? O epsilon vai estar fixado, tá? E aí o diâmetro dessas coisas aí, tá, vai ser bem pequenininho, tá? Ou seja, o diâmetro dos retângulos todos vai ser muito pequeno em relação ao epsilon, tá bom? Então, vamos pensar nisso. Então, vamos pensar que essas variedades são grandes, tá? A variedade estável epsilon local é grande, tá? Em relação aos retângulos. Então faz sentido intersectar, tá? Então tem então as variedades estáveis e instáveis, tá? E aí, portanto, portanto, eu posso então definir, né? Tá? Bom, na verdade é a mesma definição que eu dei, tá? Só vou definir de novo. Então, definição agora, né? Então, definição. Então, uma partição de Markov, tá? É uma cobertura R, de nosso R, da peça básica, tá? Por retângulos próprios. Bom, não fica. Bom, por que eu vou pedir próprio? Exatamente por aquele problema dos bordos, tá? Eu vou querer né, eu vou querer controlar os bordos, tá? Para que a semiconjugação seja uma conjugação no residual, tá? Isso é importante. Por retângulos próprios, tá? Tais que, bom, então de novo, né? Como eu quero uma codificação, eu quero que o interior deles sejam disjuntos. Lembrando, o interior sempre na topologia relativa da peça, né? Tá? E eu quero aquela propriedade de que cruze, tá? Ou seja, F, né? A variedade instável no retângulo RI cruza, né? A variedade cruza o RJ, assim, né? Isso aqui, claro, se G está no interior, né, de RJ e F de X está no interior, desculpa, de RI e F de X está no interior de RJ. É a mesma coisa, né, para a variedade estável, só que, né, para o passado.
Tá? Tá bom? Então pronto. Então isso aqui, né? Isso aqui então tá. É a mesma coisa que eu tinha colocado antes, né? Então, mas é, só, agora tá claro o que eu quero dizer com retângulo, o que eu quero dizer com próprio. Tá? Então isso é a partição de Markov. Tá? E o teorema, né? E o teorema. É, então, o teorema é que lambda, né? Tem partições de Markov. Tem partição de Markov com diâmetro tão pequeno quanto você quer. Tão pequeno quanto você quer. Tá? Em particular, eu vou pedir que eu vou querer que seja menor, por exemplo, metade da constante de expansividade. A gente vai ver por quê. Tá? Então, então esse é o teorema. Tá? Eu vou tentar provar ele depois. Mas antes disso, eu vou tentar dizer como é que a gente aplica, né? Eu vou lembrar de novo como é que a gente aplica isso. Tá? Então, então de novo, né? Nesse caso, a matriz de transição, tá? A J, vai ser aquela que eu falei, né? Ela vai ser 1, né? Se o retângulo RI, né, intersecta o retângulo RJ por iteração. E zero caso contrário. Tá? E aí, de novo, a gente vai ter o subshift, né, gerado por essa matriz de transição. Tá? E como é que você vai obter, então, né, a semiconjugação? Então, é, só lembrar aqui, é, a gente vai definir, então, tá? Então, dá num retângulo, tá? Então, a gente vai ter o bordo estável no retângulo, vão ser os pontos no retângulo, que não estão no interior, tá? A variedade instável de x do retângulo. Tá? Vamos aqui um retângulo, uma coisa assim. Então, se essa aqui é a parte estável, então isso aqui seria o bordo estável. Ou seja, um ponto que está no interior, né, por exemplo, aqui, né, esse cara aqui estaria no interior da variedade instável dele. Né? Então, essa paredinha vertical aqui, como se fosse o bordo estável. A mesma coisa para o bordo instável. Tá? Igualzinho, né? Tá? Simetria. Tá? E, e aí o bordo estável, então, da partição, né? Não, o diâmetro que você está referindo. O máximo do diâmetro dos retângulos. Isso, o máximo do diâmetro dos retângulos. Tá? Tá bom? É, e, bom, e aí, né, então, e aí o bordo estável da partição inteira vai ser a união dos bordos estáveis, tá? E o Alexander, bordo tem uma pergunta no chat. vai de qualquer desculpa, não vi. O diâmetro que você está se referindo é o diâmetro do que exatamente? Dos retângulos? Então, eu falei, né, é o supremo do diâmetro de cada retângulo. Tá claro isso? Tá? Beleza. É, quer dizer, o máximo, né, tem uma partição finita, né? Então, sim, né, o bordo instável da partição toda vai ser a união dos bordos instáveis de cada retângulo. Tá? Bom, aí qual o ponto, né? O ponto é o seguinte, o ponto é que quando você cruza, aí vem a propriedade importante, né? Quando você cruza, então meio que assim, se um cara meio que estava no interior, por interação ele fica no interior também, porque ele vai cruzar, tá? Então a contrapositiva disso é o seguinte lema, ou seja, a propriedade de cruzar implica que os bordos são invariantes.
Essa propriedade é importante. Tá? Nossa, esse R aqui tá horrível. Tá? Né? De novo, né? Porque, sim, você pega o interior, né? Você pega um cara que está no interior. Como a variedade estável cruza, a imagem dele vai estar no interior também, né? Então, pela contrapositiva, os bordos são invariantes, né? Quem está no bordo continua no bordo, tá? Então, essa é a propriedade importante, tá? Que vai permitir bom, fazer a codificação, tá? Então, eu preciso só mais uma definiçãozinha aqui. Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que S, tá, é um U subretângulo de R, tá? Se, é, bom, não é trivial, então, ou seja, o S não é vazio, tá? O S claramente está contido em R, o S é próprio, tá? Bom, e aí, né? Bom, a propriedade de fato é que, né, a variedade instável de um ponto com respeito a S é igual à variedade instável, tá, de um ponto com respeito a R, tá? Então é como se, sei lá, é como se o R fosse assim, tá? Tá? E o S uma coisa assim, né? Tá, lembrando que para mim aqui, né? Para mim aqui essa direção aqui é a variedade estável e essa direção aqui é a variedade instável, tá? Tá bem que isso, tá bom? Bom, e aí, né? é, e aí observa, bom, o lema então, né? Então o lema é o seguinte, bom, é, tá acompanhando, né? Alguma pergunta? Tá tudo bem? Tá. Então o lema é o seguinte. Então, se o S é um U subretângulo de, sei lá, RI, tá? E o AJ é igual a 1, ou seja, né, ele vai pro RJ, então, né, pela propriedade de cruzar de novo, né, o F, a imagem desse subretângulo em RJ continua sendo subretângulo, só que agora do RJ, tá? E a prova é bem razoavelmente fácil, mas, bom, mais ou menos. Mas essencialmente é o seguinte, né? Se ele é um subretângulo do RI, então você pode. Aqui, né? Então, meio que. Cadê aquela minha figurinha? Aqui. Então, meio que você pode parametrizar assim, né? Você pode, por exemplo, pegar uma transversal, digamos assim, tá? Vamos chamar isso aqui de D, né? E aí o S, então, né? É a união de variedades instáveis que passam por pontos de D, tá? Então, então você pode escrever o S, né, como a união de variedades instáveis do RI, tá? E aí, quando você olha, né, então, o F de S intersectado com RJ, opa, com RJ, né? Então, isso aqui vai ser a união, né, de YD, de F da variedade instável de YR interseção RJ. Só que pela propriedade de cruzar, né? Então, isso aqui é, né, o F da variedade instável, né? Vai ser, então, a variedade instável do F de Y interseção RJ, né, pela propriedade de cruzar, né? E pronto, né? Então, isso aqui de novo, né? Bom, e aí, a menos de você trocar esse cara aqui por Y' e esse cara aqui, né, pela imagem de F de D. De novo, isso daqui é um U subretângulo, né? Igualzinho isso aqui, só que agora do RJ, tá? Então, essencialmente é isso, tá bom? Por que esse lema é importante? Lembra que quando a gente fez lembra que quando ele pegou a ferradura, né? Lembra que
quando você gerava um ponto de canto, iam aparecendo aqueles quadradinhos, né, que iam ficar encaixados, né? Então, meio que esse lema faz gerar esses quadradinhos aí, essencialmente. Tá? Então, então pronto. Então, com isso, né? Com isso, então a gente tem o teorema, tá? Então, que para qualquer sequência no subshift gerado, tá? Então, quando eu pego, né, a pré-imagem, né, dos retângulos, né, gerados pela sequência, tá? Então, né, então a cardinalidade, né, desse cara vai ser 1, ou seja, né, você vai dar um pontinho só, tá? E esse ponto aqui, então vou chamar esse ponto aqui, né? Eu vou chamar então de π de A, tá? Né? E aí, né? Então essa função π, né? Vai ser, opa, vai ser então, né? Uma semiconjugação, tá? E ela vai ser injetiva fora, né? Da união dos bordos, tá? E bom, e esse conjunto aqui, né? Ele é magro na ferradura, né? Porque bom, né? Os bordos, né? Os bordos são magros. F é um ômeo, né? Então, né? Então a imagem também é magra e é uma união numerável. Então, tá, tá bom? Então a gente vai ver como é que faz esse teorema aqui. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tem quanto? Uma meia hora ainda? É isso? É isso? Tá. Tá? Então vamos lá. Então, como é que prova isso? É, então tá, então o que a gente faz, né? Então pelo lema, então, né? Então o lema, né? Alexander, só uma pergunta rapidinha. Tem Essa interseção aí, você está assumindo uma transição quando os fechos se intersectam ou quando os interiores se os intersectam? interiores, os Os interiores. interiores, né? Beleza, Isso, os valeu. interiores. Tá bom. Eu coloquei em algum lugar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu me achar aqui. Aqui, ó. Aqui, né? Certo? Certo. Tá, beleza. Tá bom? Ótimo. Tá. Então o lema, né? Esse lema dos subretângulos, né? Mais, né? Indução, né? Faz o seguinte, então, de novo, né? Então, se eu pego, se eu pego essa interseção aqui desses retângulos, né? Isso aqui nada mais é do que essa interseção aqui. Isso aqui é a indução que eu vou fazer. A gente vai fazer. Então, né? Então, por indução, né? Pelo lema, isso aqui também é um U subretângulo, né? Do R a N, certo? Portanto, uma vez que ele é um subretângulo, né? Então, se eu defino Kn, né, da sequência, como interseção de menos n até n, né? Bom, isso aqui então, né? Ele é não vazio. Só que como ele é um subretângulo, então isso aqui ele é próprio. Esses caras são próprios. E claramente, né, forma uma sequência encaixada. Tá? Aí usa o leminha lá para, né, para mostrar. Isso aqui é como se fossem aqueles quadradinhos, né, lá na ferradura de Schmidt, tá? Então pronto. Então, ah, bom, eu defino então, né? Eu defino então o π, né? Então, bom, primeiro, né, então vamos pegar então cadear, tá? A interseção desses compactos encaixados, tá? Então vai ser um compacto
né, não, vai ser um compacto não vazio. Só que o que acontece, olha só, só que se eu pego dois caras, né, nesse compacto, né, nesse compacto, então o que acontece? Então quer dizer que, né, tanto o iterado FJ de x e o iterado FJ de y, eles estão no mesmo retângulo para todo J, né, em Z, né, por definição, certo? Ou seja, né, quer dizer então que a distância desses caras aqui é menor do que o diâmetro, né, do retângulo, que por sua vez, né, era menor do que a constante de expansividade, né, do conjunto hiperbólico. Então, por expansividade, né, então isso implica que x é igual a y, tá? Então, na verdade, então de fato, então quer dizer que esse cara aqui, né, então é um ponto só, que eu chamei de π de A, certo? Né? Bom, e aí o que acontece, né? Então, de novo, por definição, né, se eu pego, K, né, se eu aplico o shift, né, na sequência sigma, na sequência A, né, então, por definição, isso aqui é o quê? Isso aqui vai ser a interseção, né, de f menos j de r a j mais 1, né? Bom, e isso nada mais é do que o f, né, do k de a. Tá, então pronto, né? Então quer dizer que satisfaz, né, a equação de conjugação, certo? Tá? E também, né, por definição, né, tipo, né, esses caras só vão ser, só vão ser, né, vão ter a mesma imagem, né, duas sequências, né, se eles coincidirem nos bordos, né, se eles estiverem nos bordos, porque os interiores são disjuntos, tá? Né, então meio que isso termina a prova, né, porque, peraí, tá aqui, aqui, né? Como os interiores são disjuntos, né? Então, lá dentro são injetivos, né? E como eu falei, então esse conjunto aqui ele é macro, tá? Então isso dá semiconjugação. Tá? Em particular o corolário do teorema, né, é que então se o conjunto hiperbólico, né, se a peça básica for mixing, topologicamente mixing, né, então desculpa, né, se o subshift, né, for mixing, né, então, né, a peça básica também é mixing, por exemplo, tá? E bom, e outras consequências que você consegue pegar pela conjugação, tá? Então antes de continuar, tá claro? Perguntas? Não? Tá, então, né? Então basta agora, né? Então agora o que só precisa agora então mostrar, né, a existência da partição de Markov, tá? Então tem uma parte que ela chega a ser meio técnica, mas aí eu vou tentar dar uma ideia de como é que faz, tá? Então, então vamos lá. Então prova da partição, tá? Então vamos lá, lembra, né? Lembra que né, o epsilon, né? Tinha um epsilon da variedade estável, tá? O diâmetro, né? O diâmetro vai ser, né, do EPL e tal, na delta, né? É muito pequenininho, tá? Menor do que epsilon, menor do que a constante de expansividade, tá tudo muito pequeno, tá? E bom, e aí vou pegar então, né? Vou pegar então. Lembra que a gente quer uma partição. Oi? Pode. Peça privilégio atravessar, cruzar, garantindo invariância das respectivas fronteiras. Peraí, eu não tô vendo aqui. Peraí, deixa eu ver a pergunta toda. Para conseguir falar sobre o homomorfismo, deixa eu dar uma que envolve curva de Jordan. Para momento que envolve curva de Jordan, não sei, não entendi muito bem. Eu, Não sei. eu não sei se responde a pergunta do Vinícius, mas talvez uma ideia assim, quando você faz essa codificação, você está atribuindo um número, você está atribuindo um grafo. E você quer falar de uma dinâmica que corresponde a caminhos infinitos nesse grafo. Então você quer poder sempre, quando você vai de um vértice para outro, e esse vértice
está conectado com o terceiro, você quer sempre poder fazer o caminho que vai para o terceiro. E essa propriedade de atravessar te diz que sempre existem pontos que vão Isso, para o terceiro. Então é algo que é uma propriedade de Markov que chama, é algo que te permite isso. iterar com Isso, precisão. isso. Perfeito, perfeito. Obrigado. É, tá bom. Então, né, então o que acontece, né? Então, aí o que acontece? Eu vou pegar então um beta, tá? Eu vou pegar um beta bem pequenininho, tá? E lembra, né? Como o conjunto é isolado, então ele tem sombreamento. E sombreamento único, né? Porque, né? Pela expansividade. Então eu vou pegar então alfa, tá? Do shadowing, tá? Do lema de sombreamento, tá? E eu vou pegar e eu vou escolher então um gama menor do que alfa sobre 2, tá? Com a seguinte propriedade, tal que se a distância de x a y for menor do que gama, então a distância, né? Então a continuidade, então a distância de f de x até f de y é menor do que alfa sobre 2, tá? E a ideia é o seguinte, então tá aqui meio que o conjunto, tá? Tá aqui meio que o conjunto, digamos assim, tá? Então a gente vai meio que escolher, tá? Pontinhos aqui, tá? Que são gama densos com respeito a esse gama bem pequenininho, tá? Então são representantes de bolas de raio gama. Então vamos pegar então P, tá? Então um conjunto finito, P1 até PR, tá? Um conjunto gama denso, tá? São esses pontinhos aqui, tá? Bom, aí meio que pela escolha das constantes, né? Então eu vou olhar o seguinte, bom, se esse pontinho cair meio que por aqui, né? Tá? Então é meio que como se fosse um, um pedacinho admissível, tá? Então eu vou considerar o seguinte, vou considerar então sigma de P o conjunto de todas as sequências, tá? Né, de pontinhos, tais que a distância, né, da imagem do QJ até o QJ mais um é menor do que alfa. Então vou pegar a sequência desses pontos, tá? Bom, e aí então, né, são pseudo-órbitas, né? E aí pelo sombreamento, né, então eles são sombreados por alguém. Tá? Tá? Então se eu pego uma sequência admissível nesse sentido, né? Então existe uma única sombra que eu vou chamar então de teta de Q. Então uma única sombra, né, que beta sobre a pseudo-órbita Q, tá? Só que lembra, só que por outro lado, né, opa, peraí. Mas como eu tomei, né, como eu tomei esse conjunto gama denso, né, então qualquer ponto no conjunto, né, tá certo, né, bom, qualquer ponto do conjunto ele meio que vai sombrear, né, alguma pseudo-órbita dessa, né? Então, também, né? Então, se eu pego um x em lambda, vai existir, então, né, uma pseudo-órbita que é sombreada por esse x. Tá? Só porque eu tomei ele gama denso, tá? Beleza. E aí, o que que essa função θ tem, né? Então outra observação aqui é a seguinte, ó. Vamos supor, vamos supor que eu tenho duas sequências que começam no mesmo símbolo, ou seja, começam no mesmo ponto, quer dizer, tá? Então eu posso fazer o seguinte, posso fazer aquele truque, né? Então, um truquezinho que eu posso definir, então, meio que o colchete dessa sequência, né, no shift, né? Simplesmente colocando, né, a sequência QJ no futuro e a sequência QJ no passado. Né? Lembra que o Bruno tinha falado, né, que para o futuro, né, você tem os conjuntos estáveis e para o passado os conjuntos instáveis, né, no shift, né? Tá? Então tem essa sequência. E aí o que acontece? Né? Então se eu pego a sombra dessa sequência,
né? Então, né, ela vai estar tanto, né, já que, né, lembra, né, já que ela tem, né, os mesmos pontos, né, no futuro, então ela vai ter tanto, né, na variedade estável da sombra, né, do Q, tudo bem, talvez com tamanho 2 beta, mas 2 beta ainda é menor do que epsilon, tá? E vai estar na variedade instável, né, agora, né, por causa disso aqui, né, do teta Kelvin, né, a sombra do teta Kelvin, certo? Ou seja, tudo isso é só para dizer então que tudo isso é para dizer então que a sombra do colchete nada mais é do que o colchete das sombras, tá? Então, tá só esse argumentinho aí, desigualdade triangular, tá bom? Então, vamos guardar essa observação que a gente vai usar. É, ok. Então, o que que a gente vai fazer, né? Então, com esse θ, né? Então eu vou definir então TS, tá? Então vai ser o conjunto de todas as sombras, tá? Tais que começam exatamente no ponto PS, tá? E o que acontece, né? Então, e a observação, né, é que isso daqui, então, né, essa propriedade implica que o TS é um retângulo. Então, esses caras aqui é um retângulo, né? De fato, né? Porque, né, de fato, se eu pego dois pontos em TS, né? Então ele é sombra de alguém, o X é sombra de alguém, o Y também é sombra de alguém, certo? Né? E o colchete deles, né? Bom, como eles estão em TS, eles começam no mesmo ponto, certo? Então, pelo lema anterior, né, então o colchete deles vai ser a sombra do colchete, que também começa, né? Começa no PS. Então, esse é um ponto em TS, tá? Então, então esses caras, né? Então, esses TS são retângulos também, tá? Que mais? É, tá claro? Alguma pergunta? Tá bom. É, que mais, né? É, então, agora, claro, assim, né? Então, a propriedade de cruzar. Então, não suponha, né? Então, vamos pegar um ponto, então, né? No retângulo, tá? E aí, vamos supor, então, que ele vai... Vamos supor que ele começa, né? No retângulo RS, e vamos supor que ele vai parar no retângulo RT, tá? Então, se eu pego um cara, né? Na variedade estável, né? Do TS, né? Do ponto no TS, tá? Então, né? Então, bom, como ele está em TS, né? O Y, ele é um θ de alguém, tá? Que também começa em PS, né? Porque está no retângulo RS, tá? E como ele está na variedade estável, ele, né? Ele é o próprio colchete entre x e y, por definição do colchete, tá? Só que o colchete, né? Pela aquela propriedade é o θ, né? Dessas duas sequências, opa, dessas duas sequências, certo? E portanto, né? O f dele vai ser o θ, né? Do shift da sequência, pela unicidade da sombra, né? Tá? Bom, e o θ desse cara, né? Ele mora, né? No retângulo TT, né? Bom, e aí, né? E aí, como diâmetro, né? Como diâmetro, é, bom, de novo, né? Então, o diâmetro do TS, né, é menor do que 2 beta, que é muito menor do que epsilon, certo? Então, o f de y ainda está, né? Na variedade estável epsilon, né, do f de x, intersecção o t de t, né?
Aí, então pronto, né? Então, então quer dizer que ele cruza. Então tem a propriedade de cruzar. Tá? É bem fácil, bem simplesinho. Que mais? Né? Bom, você pode provar, né? Você pode provar que, né, o θ, né, a sombra, né, é contínua. O sombreamento é uma propriedade contínua. Então isso mostra que esses retângulos aí são fechados, tá? Só que aí o problema todo, o problema, eles estão indo bem, né? Só que eles têm interseção, né? Bom, eles têm interseção, esses caras, tá? E não é claro que é próprio, tá? Tá? E aí que a prova fica um pouco mais técnica, tá? Então a gente vai ter que subdividir esses retângulos, vamos ter que redefinir esses novos retângulos, né? Esses não são os retângulos que você quer, tá? De maneira né, de maneira a obter essas duas conclusões, tá? Então eu vou só mais ou menos dizer como é que resolve, tá? Mas eu acho que pelo tempo não vou entrar nos detalhes mais pesados da prova, tá? Então, a primeira parte é mais ou menos razoável, tá? Que essencialmente você faz o seguinte, essencialmente você pode ter alguma coisa assim, você pode ter um retângulo TS aqui, TS não chamei de TJ, intersectando um retângulo TK, tá? Poderia ter isso, tá? Aí você simplesmente faz o seguinte, ó, bom, então esse carinha aqui, você chama então ele de TJ1, tá? Então, desculpa, TJK1, então TJK1 nada mais é do que interseção, né, se tiver interseção, tá? E aí você vai dividir então, né, em outro carinha aqui, mais dois carinhas aqui, isso aqui vai ser o TJK2, aqui o 3, aqui o 4, tá? Como? Da seguinte maneira, então você vai dizer, então, para manter mais ou menos na propriedade dinâmica, então você vai querer o seguinte, então TJK2 vão ser os caras em TJ, tais que a variedade instável do TJ intersecta o TK, então, por exemplo, um cara aqui, né, que a variedade instável vai intersectar o TK, tá? Mas a variedade estável não intersecta. Pronto, né? Então, a variedade estável está aqui, assim, não intersecta, tá? Aí você vai dar a mesma coisa aqui para esse cara, né, tipo, trocando, né, U por S, e esse cara quando nenhuma das duas intersecta, tá? Então, por essa propriedade, por definição, esses caras ainda são retângulos, por essa construção, tá? Então veio que começa a se resolver o problema das interseções. Mas falta o problema dos próprios ainda, né? E, de fato, então, esses caras ainda não são o que a gente quer, tá? Mas aí você vai resolver mais ou menos assim, ó. Então vamos lá. Então, o que que a gente faz? Então, vamos pegar um cara qualquer no conjunto, tá? E vamos definir T de X, T caligráfico aí, tá? Como sendo todos os retângulos, tá? Que contém o X. Aqueles retângulos, os primeirinhos, tá? Contém o X. E a gente vai definir, então, T estrela de X, tá? Como sendo todos os retângulos TK, tá? Tal que TK intersecta o TJ para algum TJ que contém o TX. Quer dizer, que contém o X, né? Então, assim, tem TX. Então, ou seja, vou pegar o retângulo e vamos olhar os retângulos que estão intersectando um retângulo que contém o X, tá? Bom, aí o que acontece? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Lembra, né? Lembra que, observa,
vamos lembrar o seguinte: se eu pego esse conjunto aqui, Z, que é o lambda, menos a união dos bordos, dos TJs, né? Lembra, os TJs são retângulos finitos, né? Então isso aqui é um aberto e denso. Um aberto e denso dentro do lambda, tá? Então, a gente vai pegar Z estrela como sendo os pontos em lambda, tá? Tais que, essencialmente é o seguinte, aquela propriedade, a gente vai tentar manter aquela propriedade, ou seja, a gente vai querer que a variedade estável, tá? Não intersecta, não intersecta nem o bordo estável do TK, a instável também, ou seja, a gente não quer que intersecte os bordos de um retângulo que que estão em volta do X, né? Ou seja, que estão, né? Os caras que são chatos, né? Tá? Ou seja, tal que TK tá nesse T estrela de X que eu defini, tá? Como esse cara aqui é aberto e denso, aí você pode provar que esse cara também é aberto e denso. Tá? Então meio que agora você tá meio que separando mais ou menos, tá pegando os caras que estão, sei lá, estão meio que afastados do bordo, né? Dos caras chatos, né? Que estão rodeando o X. Tá? Bom, e aí, né? E aí, para finalizar aqui, né? Então a ideia é a seguinte: então você considera apenas, né, caras dentro do Z estrela, que é um monte, né? Que é aberto e denso. E aí você vai definir então R de X, tá? Como sendo o seguinte: você vai pegar então a interseção, né? Do interior, tá? Do, do TJKN. Lembra, N vai de 1 até 4, né? Tá? Tá? Onde o X está em TJ, né? TK, né, é um cara que está também aqui do ladinho, né, do TJ, então ele intersecta, tá? E o X, né, tá no TNJ, tá? Então meio que você reduziu um pouquinho, tá? Então isso aqui continua sendo um retângulo, tá? E a propriedade que você vai querer é o seguinte, que se eles, bom, você pode provar, né? Então é que tá, né? Que se eles se intersectam, meio que você acaba com aquela propriedade. Se eles se intersectam, na verdade eles são iguais, tá? Meio que pela definição, tá? Bom, e aí então, né? Então a partição de Markov de fato vai ser. Bom, e lembra, né? E você tem finitos, né? Esses TJKN, né? São finitos, né? Tá? Então se você pega, então, né? Todos. Bom, uma vez que eles são meio que. Ou se intersectam, ou são disjuntos, né? Ou são iguais, né? Então quando você pega esse fecho aqui, né, esses caras aqui, então na verdade é um conjunto finito de retângulos. E esse sim vai ser, né? A partição de Markov que você quer. Tá? Pela definição, não é tão difícil provar que esses caras são próprios, tá? Só que tem um probleminha, né? Como eles reduziram, aí você tem que reprovar que eles cruzam de novo, né? Foi fácil provar que os T's, né, cruzavam, né? Só que agora esses caras reduziram um pouquinho, né? Então aí você tem que reprovar que esses caras cruzam. Mas aí, bom, aí dá um trabalhinho e tal, mas dá pra fazer, tá? Mas aí, bom, é um pouco bem mais técnico, mas eu acho que quem quiser ver, tipo, tem a prova toda lá no livro do Bowen, mas esse é técnico mesmo, né? Eu acho que dá para ter uma ideia mais ou menos de como é que é a construção. Tá bom? E, bom, então é isso. Tá? Obrigado. Agradecer ao Alexandre aí. É, Alguém tem alguma pergunta antes da gente fechar o parar de gravar? Alexander, disculpa. Sim. Você tem a semiconjugação com o shift para um número de símbolos, mas existe um jeito de achar uma partição para reduzir o número de símbolos, tipo optimizar eles. Então, se eu não me engano,
no toro, né? No toro T2 dá para provar que você consegue sempre com dois retângulos. Não lembro agora quem, mas eu já vi uma coisa desse tipo. No geral, não. Em geral, não sei. Realmente não sei muito bem como é que faz o número optimal de retângulo. Sei lá. Não sei, talvez eu e ele saiba alguma coisa. Não sei. Eu sei que tem um russo, mas eu esqueci o nome dele, que ele trabalhou nisso, mas ele trabalhou só em automorfismos Então, acho que é de esse mesmo que eu Toro. falei. Eu acho esse mesmo É, que eu falei, que ele prova que dá com dois, né? eu não lembro. É uma coisa assim, Eu acho que é esse mesmo cara que eu. Tá. Mas fora isso, eu não sei não. Eu também queria saber um negócio que, quando você fez a partição de Markov do Anosov linear, os bordos dos retângulos, eles eram bonitinhos, né? Aham. Mas aí tem um teorema que eu queria perguntar se você sabe alguma ideia de por que que é verdade ou alguma referência, que parece que se você pega um Anosov em dimensão 3 ou mais, os bordos são sempre conjuntos de Não canto. suave. O do Bowen, né? Não, o do Bowen não. Não, do Bowen. Acho que é do Bowen, né? Ou do Plant, sei lá, uma coisa assim. É, Já vi esse teorema. eu queria É, saber a referência e, sei lá, alguma explicação de por que que... Ou seja, em cara, eu não. dimensão 2 isso pode acontecer? Ou, tipo, em dimensão 2 sempre é bonitinho o bordo e a partir de 3 é zoado? Cara, eu sei da existência do teorema, mas eu nunca li. Eu nunca li Tá, não, beleza. esse paper. Eu posso falar Mas. rapidinho que isso aí é um teorema do Bowen, né? Mas ele faz para um caso particular de um automorfismo linear Tá. do toro em T3 e mostra que esse cara ele nunca pode ter a fronteira dos retângulos da partição nunca são suaves. A razão que eu vejo é a seguinte: você tem codimensão maior que um. É basicamente isso. Então, imagina Uhum. que você tem dois autovalores maiores que um e um menor que um. Então, o retângulo, bem, a variedade instável ela é um plano, mas as variedades estáveis são retas. E Uhum. quando você vai ver o bordo, você tem um bordo instável, que é bom, ele pode ser feito por pedaços suaves, mas na outra direção, para que você feche, né, para que seja realmente um bordo, você vai ter que unir um monte dessas retas. E a maneira que essas retas são empilhadas, isso é que é de um modo não suave. Tá, entendi. Mas isso tem a ver com a instável ser conforme ou não? Ou não tem nada a ver? Não. Tem só a ver com a estável ter codimensão maior do que um. Ah, beleza. Isso. Em dimensão 2 todos os dois têm codimensão um. Então, realmente, você consegue Uhum. separar o retângulo utilizando pedaços, né? Beleza, valeu. Tem até uma figura, se quem tiver interessado, uma figura de um cara que fez isso. Posso dar uma referência aqui rapidinho. Umas notas de aula que eu escrevi que tem essa figura. Só um momento. Tá aqui, ó. Se você for na página 119, Você quer compartilhar, Yuri? Eu posso. porque eu não posso compartilhar aqui, mas É verdade. Tá. se tu quiser, Não, eu tô no tablet, eu vou mandar tudo. Agora já pronto, pode compartilhar se quiser. tá. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aham. Então você vê que o automorfismo linear induzido é bem simples, né? Hum. Hum. E
está aqui os elementos da partição de Markov. Então, você Hum, tem essas coisas planas são a direção instável, que tem dimensão 2, mas nessa direção aqui, ó, para você fechar, né, botar o outro bordo, tem que ser um monte de pedacinho de variedade estável. E aí, a maneira que os caras se intersectam para satisfazer a propriedade Markov acaba fazendo com que você tenha essa fractalidade aí. Hum. Maneiro. Mas, talvez, voltando à pergunta do Bruno, nesse caso daí ele tem três autovalores diferentes? É, não sei, tem que ver. Né? Porque de Eu repente, não, eu entendi. se é conforme na direção de codimensão 2. Uhum. Tá, eu suspeito que sejam três diferentes, mas eu não tenho certeza. Tá. Ah, legal. Conhecia não. Posso olhar no artigo do Bowen depois dizer amanhã, talvez. Nas suas notas está dizendo que é um paper do Bowie de 78, aí já deve dar para achar. Isso. Ele se chama Markov Partitions Are Not Smooth. ah, sim, É. sim. Legal. Alguma outra pergunta ou comentário? Não. Não, bora agradecer o Alexander de novo? Olha.